Olá, empreendedor! Olá, empreendedor! Está começando mais um episódio do Vale Digital, podcast de quem utiliza o digital não apenas para vender mais, mas para transformar mais vidas. E o nosso convidado de hoje, ele é educador com 37 anos de experiência no ensino de inglês. Ele é engenheiro eletricista de formação, iniciou sua carreira na área de telecomunicações, mas descobriu ao longo do caminho sua verdadeira vocação: ensinar. Ele fundou a sua própria escola presencial, que chegou a alcançar números expressivos de alunos e equipe, até enfrentar o grande desafio da pandemia, quando precisou fechar as portas e migrar totalmente para o digital. Hoje, além de lecionar online, ele desenvolve um canal no YouTube voltado para a formação de professores e inovação de ensino, ajudando os novos teachers a se posicionarem melhor no mercado. O nosso entrevistado de hoje é o professor Luiz Camargo, mais conhecido como Teacher Zeca. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Renan. Um abraço a você, às pessoas aqui do estúdio, os colaboradores, aos seguidores do blog Vale Digital e ao público em geral. Muito obrigado. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Legal, professor. Para começar a nossa história, nosso bate-papo aqui, você cursou ali engenharia, sua formação é em engenharia, trabalhou na área ali, eletricista também, então exerceu essa profissão, mas percebeu, em um dado momento, que o seu foco ali era trabalhar com a educação, de fato ali. Quando que teve essa virada de chave? Conta pra gente como é que foi esse descobrir-se como um educador ali. Bom, na verdade, eu já atuava como um educador de maneira indireta quando eu estava no colegial. Naquela época, né, hoje se chama ensino médio, naquela época colegial, porque eu reunia um grupo de colegas e eu dava aulas para eles, aulas de matemática, aulas de reforços, né, para testes e tudo mais. Então a gente se reunia periodicamente e eu fazia esse trabalho. Meus pais eram professores. A maioria dos meus tios foram professores. Então, tem até uma amiga que uma vez a gente estava numa festa, eu estava conversando com ela falou, é impressionante como até quando você está numa conversa social, você está dando aula do mesmo jeito. Legal. Então, essa vocação, ela já aparecia então aos 17, 18 anos. Isso ficou ali para baixo dos panos quando eu fui fazer engenharia. E eu fiz a engenharia porque eu gostar de todas as matérias naquela época poderia ser um privilégio, mas ao mesmo tempo um fator de confusão, porque se você gosta de tudo, de repente você não sabe para que lado que vai. Eu tinha uma prima que já fazia engenharia em Minas Gerais, ela me chamou, vem para cá, já que você não sabe o que você quer fazer. E aí eu fiz a engenharia, tal, me dei muito bem nas matérias, só que quando eu saí da engenharia e fui para a prática, eu fui engenheiro durante 10 anos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, não aqui de São José, de Cachoeira Paulista. Eu vi que realmente eu detestava tudo aquilo. E o meu chefe, na época, me disse que eu precisava estudar inglês, tal. Eu entrei numa escola para estudar e me chamaram depois de uns meses, falaram, olha, a sua professora falou que a sua habilidade para inglês é impressionante e ela desconfia muito fortemente que você vai ser um grande professor de inglês. E assim a coisa foi evoluindo. Depois dessa escola de inglês, eu fui convidado por um grupo de alunos para montar uma sala na casa deles, um casal de médicos de Cruzeiro. Na época eu morava em Cruzeiro, São Paulo. Eu falei, não, eu estou comprando a minha casa, coincidentemente eu estava, né, adquirindo a minha própria casa, eu selecionei a sala de visita para ser essa primeira sala de aula. E de 5 alunos virou uma escola com 300 alunos, com professores, coordenadores pedagógicos. Então, respondendo à sua pergunta, quando realmente eu fui para a escola de inglês para estudar, eu já tinha uma base inicial e ali que nessa transição entre estudo e me prepararem para a docência, a aula, foi que realmente tudo despertou. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiz um intercâmbio lá, e aquilo, naquele mundo todo que estava submerso, tá, estava sob necessidades, né, mais prementes, que ganhar dinheiro, trabalhar com engenharia, tudo isso veio até um ponto em que o governo, na época, lançou um plano de demissão voluntária e eu pedi demissão do INPE em 1996. E aí a escola, né, no final de 98, eu já abri CNPJ, contratei professores. Então, respondendo a sua pergunta, foi aí que a coisa... Aí eu tive a certeza de que eu realmente tinha vocação total para ensino.
O educador, acho que ele nasce, né, educador, então ele vai descobrindo ali a vivência, o prazer em ensinar, né, e isso realmente é muito gratificante. E, coincidentemente, ali foi o inglês, né, onde você foi se aprofundar na área ali. Mas, é claro, no começo da carreira ali como professor, deve ter tido muitos desafios. É, Quais foram ali os principais desafios que você se deparou quando começou a dar aulas de inglês ali? Já nessa fase inicial, migrando da fase de engenharia do INPE, já entrando nessa fase ali de professor. Bom, não poderia ser diferente comigo, eu passei pelas dores do crescimento, né? Então eu tive eu cheguei uma época, eu tive 75 alunos dando aula sozinho. E aí depois eu vi que eu não podia continuar, né, para proteger até a minha saúde, eu vi que eu não poderia continuar nessa balada de pegar de 2 da tarde até 10 da noite. Sábado eu dava aulas até 6 da tarde e comecei a ficar cansado. E a dificuldade foi realmente ter alguém de confiança que pudesse trabalhar comigo. Encontrar um professor de inglês para trabalhar comigo não seria tarefa muito difícil. O problema é essa pessoa ter a competência suficiente e experiência para não comprometer o trabalho e o nome que eu já tinha. Porque naquela época, quando essa professora, Júnia França, uma professora maravilhosa de Cruzeiro, quando ela veio para trabalhar comigo, eu recebia ligações da Maxion, que é a grande empresa de Cruzeiro, e as pessoas diziam assim: olha, eu quero estudar com você. Eu falei: quem me indicou? E a pessoa falava assim: fulano, mas fulano também não te conhece, mas disse que você é o cara. Isso nunca me subiu à cabeça, mas a conclusão final que eu cheguei é: eu preciso de mais pessoas. Resisti muito para ter uma outra pessoa comigo, mas a experiência com essa grande professora fez com que eu acreditasse, até mesmo pela necessidade, que eu poderia contratar mais pessoas, e assim foi. Mas a dificuldade inicial maior foi essa transição de estar sozinho, tá, para um grupo maior de colaboradores. Não tenho dúvida, porque daí você sai um pouco do âmbito de educador para entrar no âmbito empresário, gestor ali também, e realmente são desafios totalmente diferentes, então tem que se familiarizar com tudo isso ali, é um novo mundo, sem dúvidas. A gente sabe que de lá para cá já foram 37 anos de experiência, né, na área da educação. Naturalmente, esse pode ter sido o momento mais difícil, mas se tivesse que elencar um momento mais marcante ao longo dessa trajetória na educação, teria algum em mente? Seja feliz ou não, dependendo. Momento marcante onde eu tive uma experiência ímpar, maravilhosa, e ao mesmo tempo um pouco frustrante por outro lado, e eu não tenho o mínimo pudor em contar por que foi frustrante, porque a culpa não foi minha. Eu tenho uma metodologia própria de ensino baseado em visuais, né? Eu fui um dos primeiros professores no Brasil a trabalhar com quadros digitais interativos. A minha escola em Cruzeiro ela era equipada com 7 quadros interativos. Essa tecnologia eu desenvolvi softwares para a sala de aula, né? Com visuais maravilhosos, modéstia à parte, a partir de 2007. E em de 2016 para 2017 eu tinha uma viagem marcada para Londres e eu contatei uma escola de inglês de Londres e disse o seguinte: olha, eu sou professor aqui do Brasil, eu gostaria de mostrar a minha metodologia de ensino para os professores daí. 5 professores nessa escola, e eu fiquei numa negociação durante 4, 5 meses até que eles concordaram. E no mês 9 de junho de 2017 eu estava em Londres, fui para essa escola e fui recebido por uma secretária, tal, me levaram para uma sala, eu estava com um pendrive, coloquei o pendrive, armei a minha apresentação e os professores vieram para assistir a minha apresentação. Sim. 7 minutos depois, eu tirei o pendrive e falei: eu vou embora, tchau para vocês, tá? Eu estou vendo que vocês não estão interessados. Eles foram trazidos para a sala para assistir uma palestra que eles não tinham interesse nenhum, mesmo porque são professores de Londres, vão querer assistir uma palestra de um brasileiro. Quem é você, de repente, né? Eu vi o pessoal meio com o nariz empinado, uma postura que eu não gostei, e eles não estavam prestando atenção na minha palestra. E eu tirei o pendrive com toda a educação, logicamente, falei: muito obrigado, já valeu a oportunidade, tirei fotos com um, tirei fotos com o outro, isso já valeu. Então, essa iniciativa que eu tive, essa coragem, movida pela minha competência
de de me propor a fazer um treinamento para professores de uma escola em Londres, foi realmente um marco, né? Foi realmente não digo o ápice da minha carreira, mas assim, foi um momento muito marcante. Entendi. E se isso poderia servir como uma lembrança de frustração, outras coisas já tinham acontecido anteriormente, no nível de palestras, porque eu já tinha feito treinamento e demonstração desse meu método de ensino para professores de São Paulo. Ah, Eu já tinha feito 2 palestras lá numa distribuidora de idiomas e tive muito sucesso. E aí culminou da vontade de palestrar em Londres também. Mas eu tive essa questão que, de maneira nenhuma, tira o brilho da minha iniciativa e da minha satisfação por ter feito isso. É mais uma experiência no currículo e experiência de vida. Claro, que legal, professor. Isso mostra ali que você valorizou, em primeiro lugar, a sua competência, seu profissionalismo e seu conhecimento. Então, acho que o seu posicionamento lá foi perfeito. Parabéns, né, por isso. Acho que foi digno. E, realmente, é uma experiência que, com certeza, te trouxe muito ensinamento, né? Essa vivência, né, de poder ir para Londres e ter essa experiência. Sem dúvidas. E na escola, ali em Cruzeiro, é uma cidade que pessoas facilmente conhecem umas às outras, né? Eu tenho parentes, inclusive, conheço bem a região também, então as pessoas ali costumam conhecer, o fulano da mercearia, ou esse de tal lugar. Então tem o Teacher Zeca ali da escola, né, que dá aula de inglês. Você liderava professores, tinha centenas de alunos, então perceba que a sua responsabilidade cai sobre cada um deles ali, sobre os professores, sobre os alunos. Essa experiência de líder ali, o que significava, né, como propósito de vida para você ter essa oportunidade de liderar a educação em toda essa região ali? Olha, existem 2 aspectos de liderança. Um deles eu acredito piamente que eu tive muito sucesso e o outro nem tanto. Quando eu falo de liderança aspecto 1, eu estou falando de treinamento de professores. Treinar professores sob a minha metodologia é uma coisa que realmente me fascinava, trazia muito resultado, os professores ficavam muito satisfeitos e até hoje, ao encontrar com alguns deles, eles me agradecem. Olha, eu aprendi a dar aulas de inglês com você. Então, sob esse aspecto, foi extremamente gratificante. Agora, eu acredito que falando por mim, eu procuro desenvolver a humildade suficiente para reconhecer que existem áreas na minha vida, no meu campo profissional, para as quais eu não sou competente. E liderar um grupo como um gestor de uma empresa, de uma escola, aquilo não me agradava. Entendi. Aquilo não me trazia prazer. Aquilo me trazia frustração, me trazia incômodo. Tanto é que a pandemia fez com que eu fechasse a escola. Talvez conscientemente, se eu tivesse a opção de não passar pela pandemia, talvez eu estivesse lá até hoje, com os mesmos problemas, com as mesmas questões, tá? Mas a pandemia, ela foi um divisor de águas, porque a partir disso eu me libertei de muita coisa que não me interessava fazer, tá? Então, o que me interessa é treinar professores e liderar alunos e levar alunos de um ponto A para o ponto B. Agora, gerenciar os conflitos de grupos de professores, de funcionários, isso é uma coisa que eu não me via fazendo aquilo. Sim. E por um lado, a pandemia botou uma pá de cal em tudo isso, foi muito bom. Não, e a pandemia, ela você usou um termo excelente, que é divisor de águas, né? Ela é um divisor de águas no mundo. Daqui alguns anos a gente vai ver os livros de história, físicos ou digitais, não sei, que vão colocar a pandemia antes da pandemia e depois da pandemia, né? Para dividir fatos históricos ali. E isso, para quem lida com o digital, isso foi o maior transformador de todos, seja bom ou seja ruim. A gente vê que a pandemia potencializou o digital. Se isso é bom ou não, não sei, mas aconteceu esse fenômeno. E o seu ensino migrou bastante ali para o digital. Como é que foi essa virada ali para entrar no digital? A familiaridade com as ferramentas, a dinâmica com os alunos, como é que foi? Olha, familiaridade com ferramentas, eu não tive tanto problema com isso, porque, nossa, a minha escola se chamava Inglês com Tecnologia, né? Então, mesmo que eu tivesse dificuldades ali, eu teria que pesquisar rapidinho e aprender. Mas o meu problema com o digital, ele foi de um outro naipe, vamos dizer assim.
Eu sempre fui um professor, eu me intitulo um professor de palco. O que é um professor de palco? Que precisa de espaço. Então eu vou explicar um tópico gramatical, eu já pego você, ele, ela, já coloco informação em triângulo, eu já ando no meio de vocês. Ou eu não conseguia atender, eu não explicava, não havia. Tudo que eu explicava naquela época envolvia alguma movimentação física, que é o que a gente chama de body language, de Total Physical Response, é uma das denominações para isso, respostas físicas, né? E eu, quando eu fui para o digital, uma das dificuldades que eu tive foi de tentar tentar adaptar esse modelo que envolvia muito gestual para uma coisa engessada na qual eu não conseguia desenvolver a mesma coisa. Então eu vou te dar um exemplo. Essa questão de espaços geográficos onde você coloca os alunos em trio, em triângulo, por exemplo. Existe uma estrutura gramatical em que eu precisava, no presencial, estar com você, colocar uma pessoa do seu lado e uma pessoa do seu outro lado. Entendi. Tá? Porque aí eu estava, por exemplo, no caso, para trabalhar adjetivos possessivos, meu, dele, dela, o nome dele, o nome dela e tal. E no online, eu acabei tendo que fazer um bem bolado ali, que é o seguinte: olha, fulano, então eu estou dando aula para você online. Faz de conta que você está com o João no seu lado aqui, a Maria aqui e a Terezinha atrás de você. Então eu tenho que fazer esse faz de conta, pelo menos para simular a situação real né, de multidimensionamento que eu tinha. E para que eu me acostumasse, para que eu trouxesse o melhor de mim, não podendo utilizar essas técnicas como eu utilizava no presencial, isso foi terrível. Eu passei o purgatório de 2 anos e meio, até me acostumar. Hoje eu estou muito bem acostumado e hoje eu já sei os macetes que eu tenho que utilizar para simular uma situação real da melhor maneira possível. Entendi. Realmente é uma dinâmica muito diferente. É. Ao ponto que você pode utilizar alguns recursos, ferramentas, para a pessoa ter uma experiência ali, mas não é a mesma coisa, né? Uma outra coisa que eu acrescentaria é que eu não exijo do meu público, do meu aluno, uma postura A ou postura B. Mas o que acontece muito nas aulas é o aluno fechar a câmera. E muitas vezes ele está de pijama, entendeu? Ele está comendo alguma coisa, ele fecha a câmera, tá? Eu não vou deixar de dar aula para alguém pelo fato dele estar com a câmera fechada. Mas primeiro, vamos combinar. Eu acho isso uma falta de consideração imensa. E segundo, o aluno não sabe que o melhor ensino, sendo no presencial ou no digital, ele envolve eye to eye, ou seja, olho no olho. Eu não lido só com as suas respostas puramente verbais, eu lido com as suas respostas corporais. Então, quando você não está entendendo alguma coisa e faz assim, falando que você está entendendo, eu sei que você não está entendendo, porque o seu gestual me mostra uma incongruência entre aquilo que você está falando e aquilo que está sendo mostrado por você. E com a câmera fechada, eu não consigo fazer isso. Não tem como saber. Exatamente. Não, essa é uma experiência. É frustrante, de certa forma, você chegar e ver a fotinha dele lá fechada. É realmente complicado. Se tivesse que elencar o maior aprendizado de todos dessa migração do analógico para o digital, qual que seria? Seria essa questão da frustração, né? De não poder colocar ali essas interações? Qual que seria? Ou não seria isso, né? Olha, eu até iria um pouquinho para trás um pouco numa linha do tempo, porque eu estava fazendo uma caminhada logo depois que a pandemia eclodiu. Não, logo depois não, alguns meses depois, nós tínhamos 300 alunos, nós perdemos 200 desses 300 alunos em 2 meses. Nós passamos de março para maio, de 300 para 100 alunos. Eu ainda fiz das tripas coração para manter a escola aberta, sem lucro nenhum, durante 1 ano. E 3, 4 meses depois, eu já não sabia mais de onde eu ia tirar dinheiro para viver, já estava pensando em vender o carro. Eu estava fazendo uma caminhada. Eu me lembro que eu olhei para uma casa e falei assim para mim mesmo: José Luiz, você está liquidado. Acabou a sua vida, em todos os aspectos. Tá? Você está liquidado. Voltei para casa e a partir disso as coisas foram acontecendo.
Quando eu me peguei, eu estava em São José dos Campos, morando aqui, numa situação financeira, se não tão boa quanto eu tinha antes, mas com conforto, atendendo os meus alunos online. Então, respondendo a sua pergunta, qual é a maior lição? E eu não falo a lição do ensino propriamente dito, eu coloco essa lição porque essa é mais importante do que tudo. Vocês que estão me ouvindo, que passam por perrengues como eu passei, né? Perrengues mais difíceis, mais complicados, menos complicados, para tudo nessa vida há uma solução. O que a gente precisa é estar de pé. Tá? A gente pode até achar que está liquidado por um momento de fraqueza, mas só o estar de pé e acordar todo dia, dando um pouco de crédito para esse universo, crença religiosa para quem tem, as coisas trabalham em ciclos. Hoje a gente não tem, amanhã a gente tem. E esse ressurgir que aconteceu comigo, tá? Na questão da pandemia aconteceu, dificuldade financeira, e hoje a estabilidade que eu estou, podendo ajudar alunos da mesma maneira, me mostra que essa foi a grande lição que eu trago para a vida. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente nunca pode desanimar, porque as coisas vão e voltam, existem o ciclo negativo, o ciclo positivo, e assim o universo toca. Que legal, professor. Legal, profundo isso é muito legal. Mostra como ressignificar, né, essas maiores dificuldades ali, encontrar um propósito, seguir adiante e recomeçar. Muito legal isso, muito legal mesmo. Tem professor, eu não sei como é que está esse cenário hoje, talvez você possa trazer com mais clareza para a gente, mas que pode ter ainda alguma resistência a entrar no digital. Você acha que isso ainda existe ou hoje os professores, no geral, ali já estão mais abertos a isso? Existem professores que têm resistência não só ao digital. Antes do digital, simplesmente de colocar a cara numa câmera, né? Porque falar em professor hoje em dia, dar aulas e captar alunos, se você não estiver disposto a fazer propaganda, né? A entrar no marketing digital, você fica muito limitado, né? Então, essa é a razão principal que hoje me fez com que eu começasse esse projeto. Não sei nem se ia perguntar depois, mas sobre o canal do YouTube, onde eu dou dicas para professores de inglês. Meu público-alvo nesse canal são professores de inglês iniciantes. Então, se vocês conhecem algum professor de inglês que está começando na carreira, esse canal é para eles, tá? É para você, professor de inglês iniciante. E depois a gente coloca você pode até colocar os... Claro. E é isso. Existe muita resistência. Tudo, quando a gente fala de analógico para digital, as pessoas têm a tendência de achar que tudo é muito complicado, tudo muito é difícil. Mas deixa de ser difícil a partir do momento que você começa, tá? Então, olha, eu não sei fazer isso, mas quem pode me ajudar? Quem já trilhou esse caminho, né? Então, pessoas como eu que estão dispostas a ajudarem essas pessoas, né? Professores iniciantes na carreira, isso faz muita diferença, porque mostra para essas pessoas que elas não estão sozinhas. E essa é a minha intenção com o canal. Perfeito. Então, se tivesse que deixar uma mensagem, né, para esses professores ali, saber começar uma coisa nova, explorar o novo, né? Acho que é dentro dessa linha ali que a gente pode concluir. Olha, triste estatística que nós temos de 1 a 2% apenas de falantes de inglês no Brasil. É muito pouco. Então, nós temos um universo enorme de pessoas que precisam estudar inglês. E você, professor iniciante da carreira, pode ser, mesmo não tendo muita experiência, pode ser alguém que vá ajudar uma dessas pessoinhas, porque não significa que, porque eu tenho 37 anos de experiência, eu consigo fazer com que você aprenda inglês, mas o Joãozinho, que é um professor que tem 2 anos de experiência, ele não vai conseguir. Isso não existe. Sim. Porque o aprender inglês, ele envolve muito mais do que técnicas de ensino, ele envolve sintonia. Tá? Se você sente, tá, emocionalmente que eu sou um teacher que pode te ajudar, os caminhos estão abertos para o seu aprendizado. Se eu coloco da coisa de uma maneira forçosa, se eu inibo você, né, se eu me torno uma pessoa inibidora, tá, as chances são de que você não vai aprender. Então, professores, deixam essa mensagem. É possível, temos um mercado enorme aí para ser explorado,
e você precisa só começar. Só isso. A palavra certa é essa. Começar e ter constância. Não adianta nada começar, fazer algo hoje, amanhã não fazer, depois também não fazer. Tem que ser um pouquinho, um tijolinho a cada dia. Perfeito. Comecem e vocês vão chegar lá. Muito bom, professor. É a construção mesmo de um negócio, um projeto de vida. Acho que isso é uma lição realmente que pode levar para todas as áreas da vida ali, né? Essa construção ali. E o senhor teve também algumas experiências ali em palco, né? De poder, né, palestrar, mostrar ali, ensinar ali esses docentes. Quais foram as principais, não só a experiência, mas quais foram os principais os pontos positivos e os negativos que você aprendeu ali nos palcos, né, nas palestras, para poder levar para a sala de aula? E vice-versa. Eu acho que um pode agregar no outro ali. Nesse mercado de idiomas, quando você pega uma plateia de professores, de 30 professores, de 40 professores, você invariavelmente vai ver ali uma guerra de egos, tá? Então, sempre tem aquele professor que quer monopolizar a conversa, que quer perguntar mais que os outros. Tem o outro professor que nunca pergunta, que você vê que ele está de cabeça baixa, que ele está inibido pela até presença desse perguntador. Sim. Pessoas que não têm noção e perguntam coisa. Como na vida você encontra pessoas nesse ramo, tá, que são inconvenientes, que fazem perguntas em hora errada. Mas a gente tem que observar o seguinte, essa questão de palestrar, no meu caso, ela não se restringiu apenas a professores. Eu fiz essa demonstração da minha metodologia em São Paulo 2 vezes, depois tentei fazer isso em Londres, mas antes, em Cruzeiro mesmo, eu já tinha feito algumas palestras motivacionais em empresa. Na verdade, uma palestra que eu levei para 2 ou 3 empresas, isso me trouxe uma satisfação muito grande. E aí você poderia me perguntar, mas o que tem a ver motivação com o aprendizado de inglês? Talvez eu já estivesse vislumbrando a necessidade de desenvolver a minha capacidade de comunicação como palestrante motivacional, porque num público onde apenas 1% de pessoas falam inglês, a possibilidade de uma aula de inglês ela tem que vir em paralelo com um processo de convencimento, né, e de motivação para que a pessoa não queira simplesmente pagar uma cervejada no final de semana em que ela vai para um bar, gasta R$400, mas ela não está disposta a gastar R$400 numa aula por mês. Né? Então, toda essa mudança de mindset, né, o falar, o argumentar e motivar as pessoas, fazendo-as acreditar que elas podem aprender, isso é também um trabalho de palestrante. Muito bom. E eu dei uma parada nesse trabalho por causa de circunstâncias, por causa de pandemia, mas esse canal no YouTube que eu tenho hoje para ajudar professores já é um início, já tem aí uma intenção de, no futuro, utilizar esse canal do YouTube para divulgar o meu trabalho para mais e mais professores e voltar a palestrar no futuro. Muito bom, muito bom. Pegar a estrada, ir para capitais, aí, dar palestra numa escola aqui, numa escola ali, porque isso é o que mais me faz brilhar os olhos. Muito bom. E o digital, ele permite que você possa levar esse conhecimento, né, o conteúdo que você tem para todos os lugares ali, que antigamente, por exemplo, você quer fazer uma palestra em Minas, em Rio de Janeiro, talvez sem o digital ficasse muito mais difícil de reconhecer o seu trabalho. Hoje não tem fronteiras. Exatamente. Muito bom. E realmente com o canal do YouTube ali, essa mensagem pode ser passada adiante. Antes a sala de aula poderia ter ali 30, 40 alunos, hoje você pode ter milhares, né, te acompanhando ali, milhões, quem sabe, acompanhando, e isso é muito legal. Com certeza você já lidou ali com muitos desafios na sala de aula, nas palestras, sejam os alunos, sejam os professores, e certamente uma ou outra ali, o participante, aluno ali, teve uma atitude, de repente, um pouco fora da curva ali. Teve algum aluno, alguma experiência específica que você lembra e falou, nossa, isso aqui foi diferenciado. Como é que foi? Pro positivo ou pro negativo? Tanto faz. Lidar com o público é lidar com o público, né?
Uma vez, um caos, até no meu canal do YouTube eu vou ter lá um playlist com causos que aconteceram. E um desses causos foi uma situação em que a maravilhosa, ela vai ver esse podcast, maravilhosa Júnia França, uma das maiores professoras de inglês desse país, ela veio até mim se queixar de que um aluno pré-adolescente só faltou bater nela dentro da sala de aula, que ele estava agressivo. E aí eu, como o líder da empresa, né, gerenciando tudo, com aquela coisa, né, meio sem chão ali, que eu não gostava desse gerenciamento. Mas o que que eu fiz? Eu acho que eu mandei muito bem. Eu chamei a mãe para uma conversa. E a mãe sentou, uma senhora muito bem arrumada, com uma bolsa, e ela sentou, me lembro como se fosse hoje, eu sentado numa cadeira aqui, ela sentada ali, e eu falei, olha, com todo o tato, com toda a educação, eu falei, olha, senhora, o que aconteceu? Seu filho estava com uma postura um pouco agressiva, né? A professora Júnia reclamou, tal, e aí ela olhou para mim, olhou para o relógio e começou a olhar ao redor. E aí ela virou para mim e falou assim, ora, professor, são 3:30 da tarde. O senhor me tira do meu trabalho para eu vir aqui. Eu olho em volta, não vejo nada quebrado. Que isso? O meu filho quebrou alguma coisa aqui? Tem alguma coisa quebrada? Tem alguém machucado para o senhor, né, para o senhor provar para mim? Eu não estou duvidando do senhor, mas que o meu filho realmente quebrou alguma coisa? Eu olhei, eu respirei, olhei para ela e disse, querida, o seu tempo é precioso, tá? Obrigado pela sua presença. Pode voltar para o seu trabalho. E ela pegou, voltou, saiu, nada se resolveu. 2 meses depois ela tirou o menino. Ou um mês depois ela tirou o menino, tá? Então, esse tipo, e o que acontece, eu costumo dizer, eu gravei até um vídeo essa semana dizendo, só para terminar, dizendo que o problema dos pré-adolescentes, muitas vezes não é o pré-adolescente, são os pais, tá? Acontece muito, por exemplo, de mães que ligam, avisam que o fulano não vai, que o menino não vai assistir a aula, avisa 3 minutos antes da aula, e eu já tive coisas do tipo, olha, professor, ele não vai assistir a aula hoje, porque eu vou fazer uma consulta, esse caso aconteceu exatamente como eu vou falar. Eu estou indo para Guaratinguetá, uma cidade vizinha. Eu estou indo para Guará fazer uma consulta, e eu vou levar o fulaninho comigo para fazer companhia. O problema não é levar o fulaninho para fazer companhia. O problema é que o fulaninho está inserido numa estratégia de aula minha em que se quebra aquela aula naquela sequência lógica que eu estava trabalhando com o fulaninho, eu vou ter que rever tudo depois, tal. Então eu digo, essa mãe que veio e perguntou se tinha alguma coisa quebrada, ou a mãe que falou que o filho não ia assistir, ser humano é complicado em todos os aspectos, em todas as áreas. E eu não poderia deixar de ter um lidador com seres humanos, eu não poderia deixar de ter, né, tido esses, até mesmo para contribuir para esse playlist de causos que eu vou fazer, tá? Então é por aí. As dificuldades que eu tive foram pontuais nesse sentido. Sim. E assim, um professor que sai, aí você tem que correr atrás de uma outra pessoa, mas a experiência... fazendo o balanço, né, como a gente diz em inglês, de pros and cons, ou seja, de vantagens e desvantagens, tranquilamente foi positivo. Que legal. Isso traz uma grande experiência sobre lições de vida, né? A gente dá aula e fala, o ser humano realmente é diferenciado. Então, que legal essa história. Legal, mas também que a professora também não foi agredida, né? Pensar pelo lado positivo também. Mas isso com certeza trouxe muito aprendizado ali. Agora entrando nessa parte do digital ali, né? Tendo uma visão de futuro mesmo. O YouTube, ele é uma estratégia ali que vai permitir, não só o seu canal, mas que todos os teachers ali possam levar ali o seu conhecimento a muito mais pessoas, muito mais regiões que antes ele não poderia alcançar. Tem muito professor que não tem ainda esse insight ali do posicionamento digital, da presença dele como autoridade ali, né? Ele está muito, né, acostumado com o convencional, a rotina dele de professor ali. Você acha que tem a necessidade dele dar essa mudada de chave ali, virada, né, de chave para ele mudar a rotina dele? É preciso
olhar para o futuro e agir de forma diferente? Como que seria essa percepção ali? Olha, quando a gente fala de agir de forma diferente, a primeira coisa que um professor, como o que eu vou mencionar agora, tem que fazer é saber que ele vai ter que mudar. A que professor eu estou me referindo? Aquele que diz, eu tremo quando eu tenho que olhar para uma câmera. Entendeu? Então, assim, vai procurar um psicólogo, vai procurar uma benzedeira, vai passar por um banho de sal grosso, sei lá o que vai, mas você vai ter que botar a sua cara na câmera. Entendeu? Ah, eu não vou colocar. Tudo bem, então você não vai ter um monte de coisa. Né? Então, o estar de frente das câmeras é algo que é fundamental se você quer levar o seu projeto adiante. Tá? E mais, existe uma coisa, um detalhe que é muito importante, porque se você coloca no YouTube a procura como aprender verbo to be, você vai ver milhões de professores ali ensinando verbo to be. Porém, de 20 professores, você pode pegar 20 vídeos, assistir 20 vídeos de 20 professores. Apenas 2 ou 3 vão ter um olhar diferenciado, um gestual, uma concatenação de voz com gestuais para, entendeu o exemplo que eu estou te dando, o gestual? Para fazer com que o seu cliente veja você como alguém diferenciado, né? Só para terminar, eu não ia colocar isso, mas doutora Érica Menke, uma médica de Cruzeiro, há mais de uns 30 anos atrás, ela me falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ela estava falando de pessoas diferenciadas. E ela, uma pessoa muito elegante, doutora Érica, e ela era minha professora de biologia. E ela, não sei por que cargas d'água, ela estava falando de uma pessoa diferenciada. Ela falou assim, ou você tem, ela fez assim com a mão, ou você tem touché, ou você não tem touché. Touché é aquele gesto que o esgrimista faz a hora que ele, né, que ele dá o match point dele lá, sei lá. Ou seja, o touché é o elemento de categoria. É o elemento que faz com que um palestrante, repetindo, não querendo ser redundante, mas com que ele concatene, fala com gestuais, porque é esse gestual, são essas expressões faciais que vão fazer com que você, que está assistindo os 20 vídeos do YouTube, com o mesmo professor explicando o verbo to be, ele vai falar, é com aquele que eu quero estudar, porque ele tem touché. Tem o touché. Muito bom mesmo. Isso é um diferencial e tanto. Para quem está na área da educação ali, realmente tem que ter esse touché ali, essa pegada, né? Vamos dizer assim. Mas aí, professor, teacher, vamos, né, por esse caminho aqui. Teacher Zeca, tem um ponto importante, que tem professores que não é que ele tem resistência ao digital, é que ele não acha que é necessário mesmo. Eu não preciso do digital. O que a gente pode falar para esse professor que acha que não é necessário, né? Que realmente não faz diferença? Ele está com uma vontade extrema de cair numa zona de conforto. Tá? É o mesmo caso das pessoas. Eu não vou levar isso, estender, mas assim, mesmo caso dos brasileiros que vão para os Estados Unidos, ficam 4 anos lá e não aprendem inglês. Por quê? Eles ficam no gueto de brasileiros. Eles só se relacionam com brasileiros. Tá? O que eu estou querendo dizer, zona de conforto para professor que não quer botar a cara no vídeo e tal? Ele confia numa coisa que se chama indicação. Que pode acontecer ou pode não acontecer. Eu sou o seu aluno, gosto muito de você, estou numa festa. Eu posso, por circunstâncias, lembrar de... Ele pode falar para mim, você conhece um professor de inglês? O Renan é maravilhoso, eu indico o Renan. Ou isso pode não acontecer. Eu sou a última bolacha do pacote? De jeito nenhum. Eu tenho 37 anos de experiência? Tenho. Eu passo, às vezes, 6, 7 meses sem uma indicação. Então, esse trabalho de você colocar a cara no vídeo... Esse ano eu estou fazendo tráfego pago como eu nunca fiz. Entendi. Meta-ads, porque se eu confiasse só em indicação, eu estaria lascado, entendeu? Então, o professor, ele tem realmente... ele tem que lutar contra essa tendência natural que é cair numa zona de conforto. Inconscientemente, ele não quer se expor, ele não quer fazer networking, ele acha ali que ele está ali
E eu conheço um professor nessa vida que ele tinha um aluno e eu falava para ele, tentava estimulá-lo, você precisa procurar. Hoje ele está com esse mesmo aluno e se ele não tiver com esse aluno mais, ele está sem aluno nenhum. Nossa. Porque a coisa é como se fosse um vaso de planta onde você não joga água. Se você não rega, o negócio não vai para frente. E regar essa planta no mercado, nesse mercado de professores, é fundamentalmente se aprofundar, saber o mínimo de marketing digital. E outra coisa que não depende somente de marketing digital, se chama networking. Eu estou indo daqui a pouco para uma palestra num hotel aqui do lado, não vem ao caso que palestra que é, uma palestra que de repente não me interessa muito, mas eu estou com os meus cartões de apresentação na minha bolsa aqui, e eu vou chegar na hora do coffee break lá, e eu vou conversar com 2, 3, 4 pessoas. Ah, eu não quero conversar com ninguém, eu não conheço. Se vira. Chega no fulano, ó, sou professor de inglês, vou deixar um cartão meu com você, você precisa de inglês. Networking não depende de marketing digital. Existe o networking que você faz no marketing digital e o networking que você faz fora dele. Por exemplo, presencialmente em alguma situação social. Então é por aí. Respondi a sua pergunta nesse sentido? Com certeza, com certeza. Fazendo um paralelo com o marketing digital, a gente tem um conceito bastante comum que é o funil de vendas. E na estrutura de uma carreira, quanto mais funis você tiver ali, melhor. E o que eu quero dizer com isso? Você tem um funil que é a indicação, ok, mas uma hora ele pode estar ali parado, né? Sim. Você tem um funil que é o networking, que é esse de poder estar ali, né, em vários locais, você participa, você está interagindo, você dá cartões ali, e o digital ele entra como mais um funil, né? E o funil digital ele pode se enraizar por vários funis. O mundo digital é uma coisa que não tem limite, né? Não tem limite. Não tem limite, então Olha, hoje o mundo, a vida de um professor de inglês é extremamente mais facilitada. Você vê em 1990, quando eu comecei em 89. Em 1990, nós não tínhamos referências nenhumas. A gente queria pegar um áudio diferente, não tinha nada. Só tinha um livro de editora lá, um livro que alguém fez, e a gente se baseava naquilo. Hoje a gente pega um podcast ali, a gente pede para a inteligência artificial, né, o ChatGPT, fazer conteúdos para a gente, quanto eu uso isso direto. Então, a vida do professor de inglês hoje, você aí, que é para onde eu olho, para lá, para cá, você aí que está começando agora, você tem a faca, o queijo, a goiabada ou a pessegada, o que você quiser, tá? Para você começar. Não venha falar que você não tem tudo que você precisa, porque você tem até muito mais. E com base nessa resposta, eu até já emendo outra, que diz respeito ali às novas tecnologias, em especial a inteligência artificial. Será que o professor ele não está se sentindo ameaçado pela inteligência artificial? Como ele pode utilizar, né, a inteligência artificial para ele e como ele deve encarar que o aluno dele está utilizando também essa inteligência artificial? Porque ele pode pensar, não, mas o Zezinho ele vai copiar tudo no ChatGPT. Antes a gente não tinha esse problema, hoje já pode ter. Como que o professor deve lidar com isso? Então, a experiência traz, por isso que você tem que começar, porque se você começa e tem constância, uma hora você vai ter experiência. A experiência faz com que a gente tenha o olho clínico para saber se esse aluno está abusando de IA ou não. A questão da IA é o seguinte, muitos professores pecam por ignorância, ignorância não no termo pejorativo da palavra, ignoram que a IA é um mundo de possibilidades, acham que aquilo é uma coisa do outro mundo, complicada, mas a partir do momento que esse professor entra para o mundo da IA e convida os seus alunos também a participarem disso, todos têm que ter a seguinte visão. Eu estou aqui e a IA sempre vai estar aqui. Eu estou no comando. Os meus alunos estão no comando. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, um parágrafo escrito por um aluno, a gente bate o olho, a gente vê se esse parágrafo foi... a gente sabe se foi IA ou se não foi IA. Sim. Né? Então, as tecnologias, elas estão aí, estão disponíveis, vão sempre estar disponíveis. E aí você poderia ter me feito uma pergunta que você não fez, eu vou dar uma de Renan e vou me auto-perguntar. Por favor. Tá? Os professores de inglês, a tendência é que eles desapareçam no futuro? Tá? Boa pergunta. Você pega, por exemplo, se você rolar qualquer feed aí,
Você já viu isso? Uma robô que fala assim, Parará, your pronunciation, falando com o aluno, Sim. tá? Aí eu te digo, a semana passada eu fui procurado por um cliente de 50 e poucos anos que quase, não vou exagerar, quase emocionado ao fechar as aulas comigo, falou assim, professor, eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer, que é o seguinte, eu pensei que ele fosse perguntar da técnica de ele falou assim, você vai ter paciência comigo? Nossa. Tá? E aí eu te pergunto, você contrata um robô contrata ou usa um robô de inteligência artificial para dar aulas para você, Sim. tá? Você vai controlar, você vai garantir que esse robô tenha todo o cuidado, toda a paciência, tá? Para lidar com as suas dificuldades, para lidar com as suas travas, né? Sim. Falta de paciência, falta de tato, falta de, né, de compreensão com as dificuldades do outro, você nunca vai ter isso no robô. É verdade. Né? É verdade. Acho que é muito da questão da empatia, né? Que desenvolve entre o professor e o aluno ali. Exatamente. Eu fico pensando aqui, por exemplo, a IA, o que ela poderia dizer para o aluno ali? Sua pronúncia está errada. Você deveria ter dito isso, isso e isso. De repente, dependendo do jeito de falar, ele fala, mas peraí, calma aí. Mas sabe qual é o problema? É uma outra. Você está puxando assunto aqui que sério? outro problema seríssimo que acontece hoje. Já viu os professores lacradores que existem por aí na internet? Professor lacrador, repara para você ver. É aquele que fala assim: não use thank you. Não use para responder thank you, não use I'm fine. Outro dia um cara entrou no TikTok, num vídeo que eu coloquei no TikTok, olha o comentário que ele falou assim: isso que você falou não é usado nos Estados Unidos. Aí eu respondi para ele, com todo touché, toda coisa. Eu falei para ele, querido, muito obrigado pelo seu comentário, mas eu estou tão preocupado com o que se usa nos Estados Unidos que eu acho que eu não vou nem dormir essa noite. Falei para ele. Para mim, inglês é internacional. Eu quero saber o que se usa na Inglaterra, o que se usa nos Estados Unidos também. Mas os Estados Unidos, eles não são os ditadores de regras, de metodologia, de influência, de uma linguagem cool, né? Uma linguagem legal, que só quem é descolado é americano. Eu estou pouco, com toda a educação, eu estou pouco me lixando para o que se usa na América. Sim. Aliás, se eu pegar um avião hoje, eu não vou... mas não pode entrar nos Estados Unidos porque tem... Eu não quero nem saber. Eu vou para a Europa, eu vou para Londres, eu vou para lugares que falam inglês, lá que você vai encontrar oportunidades enormes para você falar inglês, em Londres, em Atenas, entendeu? Eu vou tomar banho de cultura, eu vou conhecer milhões de coisas. Eu não estou desprezando, você que é americano pode dizer que eu estou desprezando o seu país, a sua cultura, não é nada disso. Mas pare de querer me dizer que I'm fine não pode ser usado, porque lá em New York não utiliza I'm fine. Me poupe, né? Sim, com certeza. Então é por aí. Até porque o inglês nem teve sua origem nos Estados Unidos. Ele tem origem... Então os lacradores, eles estão aí, né? E eu não sei nem por que eu enveredei para esse lado da conversa. Mas é válido. Mas é por aí. Então, existem hoje... Para você que é professor de inglês está começando, existem N possibilidades, eu já falei algumas vezes, vou falar de novo, finalizando, não desista. Perfeito. Teacher Zeca, a gente já passou aqui por toda a sua história, né? Então, desde o início lá da formação na parte de engenharia, entrou no ramo da educação, teve essa experiência como gestor e depois acabou entrando, né, fixando ali nessa parte de realmente educar, seja mentoria, seja as aulas online. E agora eu gostaria de falar de futuro, para a gente fechar nossa conversa, realmente as visões de futuro ali. Quais são os seus próximos projetos? De que forma você pretende escalar, alavancar ali os seus projetos online? Qual que é a continuação da sua missão, que já vem sendo desenhada muito bem? Né? Se fosse por dinheiro, eu focaria a minha vida inteira até morrer em alunos. Porém, eu estou sentindo cada vez mais que a minha contribuição de 37 anos para alunos, não que ela esteja chegando ao fim, mas paralelo a isso, eu estou sentindo um chamado muito forte, ou de Deus, ou do universo,
para que eu ajude professores, para que eu volte a palestrar, né? E palestrar é algo que é fascinante e que, graças a Deus, eu acredito que eu tenho mínimo de capacidade, porque eu puxei pela dona Aparecida Sarmento, que era minha mãe, que era tinha uma excelente oratória, um excelente português, e eu puxei um pouquinho por ela, não pelo meu pai, se fosse pelo meu pai, não, meu pai tinha outras qualidades, mas não da oratória. E utilizar essa oratória, que eu posso até muito melhorar, para palestrar e fazer a diferença na vida de professores e outros profissionais, é algo que eu ainda tenho, que está crescendo cada vez mais dentro do meu coração. Que bom, que bom. Isso é profundo, realmente. Quando você faz aquilo que você gosta, você tem prazer naquilo, você encontrou o seu propósito de vida. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, gratidão, né, ao que seus pais te ensinaram ali, que realmente brotou a sementinha ali da educação, né, da paixão pelo ensino. Professor, para quem quer te encontrar nas redes sociais ali, onde seria isso? Instagram, YouTube, quais são? Instagram, tá? Eu estou ainda como... Estou rindo porque meu nome no Instagram é mas vai ter que mudar, porque todo mundo só me chama de Zeca, Zeca, Zeca. Então vai virar Teacher Zeca. Mas, por enquanto, Teacher Luiz Camargo ainda está. Vai mudar daqui a uns dias. Teacher Luiz Camargo, tudo junto. Para quem não sabe como se escreve teacher, e não estou menosprezando o conhecimento de ninguém, mas vamos lá. Teacher. Teacher Luiz Camargo, Luiz com Z. Estou também no TikTok como Teacher Luiz Camargo, tá? E é isso. A mídia, quando a gente fala de mídia social, hoje é Instagram, né? Sim. Instagram é o principal, né? Tem até o apelido, né, vamos dizer assim, de que o Instagram é uma vitrine, né? Exatamente. Não deixa de ser. Outra coisa que eu poderia, outro canal de comunicação comigo seria o Zé Camargo 48, tá? Meu e-mail, Zé Camargo, tudo junto. Esse Zé sem acento, zecamargo48@gmail.com. Perfeito. Tá? Então, muito bem. E vamos colocar os links aqui embaixo, tá? Sim. Então, para facilitar ali pro pessoal que está acompanhando a gente. Forçando, né? Não querendo ser redundante, mas reforçando esse pedido. Se você conhece algum professor de inglês iniciante na carreira, pede para ele entrar em contato comigo, que eu quero ajudá-lo, tá? No que ele precisar de orientação. Não estou falando de cobrar nada, não. Pode, eu sou super flexível e acessível nesse ponto. Aí eu indico meu canal no YouTube para ele, e o que ele precisar, que eu precisar de dicas iniciais, pode contar comigo. Muito bom. Antes de agradecer a sua participação, quero parabenizar pelo seu trabalho, né? Porque o seu trabalho transforma vidas e vidas de pessoas que transformam outras vidas, que é o caso dos educadores. Então, isso tem um potencial imenso. Toda vez que eu converso com um professor, eu sempre falo, professor fulano, professor ciclano, mas eu não tenho o hábito de falar assim, o engenheiro fulano, o engenheiro, porque para existir essas profissões precisa existir o professor. Então, parabéns pela sua trajetória e muito obrigado pela participação. Eu agradeço imensamente a você, aos ouvintes do podcast Vale Digital e a todos que eventualmente estão passando por aqui e estão assistindo esse conteúdo depois, né, dessa oportunidade. E deixar um grande abraço, dizer para vocês que estamos todos juntos nesse universo onde a gente veio aqui para produzir e para ajudar as pessoas, fazer diferença na vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, professor. E se você ainda não segue o canal do YouTube, se inscreva, acompanhe no Instagram também e fique por dentro das novidades. Te vejo no próximo episódio.